Sabe aquela sensação de abrir um jogo novo, mundo aberto com possibilidades infinitas? E 5 minutos depois, você tá parado, olhando pro teto sem fazer absolutamente nada? Você pode fazer tudo o que você quiser, mas você não faz nada. Você pode ir pra qualquer direção e acaba girando em círculos. No Minecraft, por exemplo, você nasce num mundo sem regras. Você pode criar castelos, pixel art, seu rei da redstone, ou se quiser tentar matar o Ender Dragon e zerar o jogo, você pode também. Mas depois de meia hora, você tá na plantaçãozinha de trigo, colhendo batata, olhando pro céu quadrado, como se você esperasse alguma coisa acontecer. Em Skyrim, você é o Dragonborn, o salvador do mundo, mas você prefere passar 2 horas decorando a sua casa em Whiterun com um pratinho em cima da mesa, pendurando a espada na parede, que ninguém vai ver. E por quê? Porque você pode. No GTA, você pode ser um empresário, criminoso, herói, vilão, mas às vezes só fica dirigindo sem rumo, com o rádio ligado, pensando na vida. E essa liberdade, que devia ser extremamente excitante, começa a virar um peso, ansiedade, angústia, como se tivesse faltando alguma coisa. Mas o que tá faltando ali, quando você já tem tudo? Barry Schwartz, com o paradoxo da escolha, ele diz: quando temos muitas opções, não somos mais livres, somos escravos da dúvida. E no fundo, cada escolha sua é um não para todas as outras. E na vida real, assim como nos jogos de mundo aberto, tem infinitos nãos esperando atrás de cada sim. E se eu tivesse criado um personagem mago em vez de guerreiro? E se você tivesse ido para aquela caverna em vez de seguir a missão principal? E sério, teve uma época que eu era tão paranoico com aqueles achievements escondidos que eu ficava tarado em todas as paredes para ver se tinha alguma passagem secreta e acabava que eu enjoava muito rápido do jogo, ao invés de eu aproveitar tudo, sabe? E a liberdade começa a gerar aquela culpa silenciosa, como, tipo, você tem medo de gastar mal o seu tempo, como se sempre tivesse uma escolha melhor, mais eficiente, mais certa. Mas, tipo, certa pra quem? O resultado: você para, literalmente, na frente do NPC, com o menu aberto, sem conseguir decidir entre um machado ou arco. E isso não é só no jogo. Na vida real, acontece igualzinho. Você pode ser o que você quiser, ainda mais no tempo de hoje em dia, que a cada arrastada pra cima, você descobre uma profissão nova, ou como viver a vida de um modo X, ou como ter um relacionamento de forma Y. E isso, em vez de te libertar, te aprisiona, porque agora, se der errado, a culpa é só sua. Um jogo com missão clara, com limites, com propósito, dá paz. Mas um jogo sem propósito, ele te sufoca. A Zaya Berlin tem um conceito de liberdade: a negativa, onde ninguém te impede, e a positiva, onde você tem propósito, uma direção, um significado. No Minezinho de cria, nos jogos de mundo aberto, temos liberdade negativa. Ninguém te manda fazer nada. Mas cadê a positiva? Você é livre, mas você é livre pra quê? Sem missão, sem limitação, a vida vira um loop. Anda, 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 sem chegar a lugar nenhum. E eu percebo muito isso no Mine, porque sempre que eu começo um jogo novo com meus amigos, principalmente, eu sempre faço as mesmas coisas. Tipo, eu sou apaixonado em fazer farm. Então eu vou lá, não, começar primeiro a farm de ferro, depois a farm de village, depois uma farm de Ender Pearl pra poder pegar XP. E tipo, eu sempre faço o mesmo passo a passo. E chega um momento que, realmente, enjoei e eu enjoo na mesma parte. A mente humana, ela não foi feita para navegar o infinito sem mapas. Ela foi feita para lidar com o caos usando o norte. E quando tudo é possível, nada tem gosto. Jean-Paul Sartre diz: estamos condenados à liberdade. Porque se você é livre para ser o que quiser, então você também é culpado por tudo que você não é. Não tem mais desculpa, não tem mais mestre, não tem destino, não tem jogo te dizendo o que fazer. Você virou o autor da história, mas você também virou o editor, você também virou o revisor e o crítico. E isso meio que te quebra. Em algum ponto, você olha pra tela ou pro espelho e pensa: ah, eu só queria que alguém me dissesse o que fazer. E aí você volta pro menu, abre um novo jogo e começa tudo de novo. Esse é o meu ciclo no Minecraft. O problema nunca foi a liberdade, mas a liberdade sem sentido. O que cansa não é poder escolher, é escolher sem saber o porquê. Você quer criar algo, você quer conquistar algo, perfeito, mas sem propósito, até o castelo mais bonito de Minecraft vira um monte de bloco vazio. A gente não precisa de amarras, a gente precisa de âncoras, de sentido, de direção. E talvez o segredo da paz esteja em aceitar limites.
e impor regras, dar um significado a um caminho. E como o próprio jogo faz quando te dá uma missão. Como a vida faz quando você descobre algo ou alguém por quem vale a pena viver. A liberdade, ela só vira liberdade de verdade quando tem algo maior para te guiar. Então, da próxima vez que você for abrir um jogo e sentir aquele vazio, talvez não seja o jogo que esteja te cansando. Talvez seja o mundo sem propósito. E nesse caso, o que você precisa não é de mais liberdade, é de uma razão para usá-la.